Oi, oi, gente, eu sou a Mina do Estúdio da Mina e hoje eu trouxe pra vocês esse casaco maravilhoso, todo feito em barroco brilho prata. Espero que vocês gostem, deem muito like, compartilhem com quem gosta dessa arte e vamos pro material. Eu vou começar utilizando o fio barroco número 6, brilho prata, agulha 7 e agulha 6. A gente vai precisar de 2 quadrados desse, tá? Então a gente vai medir de ombro a ombro pra gente começar a confeccionar as correntinhas. E é isso, gente. Eu vou usar a agulha 7 para começar esse trabalho, tá? E depois a gente vai continuar somente com a agulha 6. Eu vou explicar o porquê. Eu começo com a agulha 7, gente, porque as nossas correntinhas, depois quando a gente inicia o trabalho, ela vai dar uma encurtada. Então, eu começo fazendo somente as correntinhas com a agulha 7 e depois eu passo para a agulha 6, tá? Eu só vou precisar da agulha 7 para esse momento, para fazer esse cordão de correntinhas do tamanho do meu ombro a ombro. Mediram aí, a gente vai fazer um cordão de correntinhas com a mesma medida. Então, a gente vai precisar de 2 partes retangulares do mesmo tamanho, tá? Como vocês estão vendo aí. Mediu, deu o tamanho de ombro a ombro do seu tamanho aí que você mediu, a gente vai começar agora o nosso trabalho com a agulha 6, tá? Não esqueçam que agora é a agulha 6. Agora começamos a nossa peça. Passamos para a agulha 6. Agora a gente sobe 3 correntinhas. Depois de subir essas 3 correntinhas, a gente pula 2 pontinhos de base. E no terceiro a gente vai fazer 3 pontos altos, gente. Fizemos o primeiro, vamos para o segundo, no mesmo buraquinho de base, tá? Ajeita o trabalho, vai esticando aí. A gente põe o terceiro ponto alto no mesmo buraquinho de base, faz uma correntinha de separação, pula de novo 2 pontos da base e no terceiro a gente faz novamente 3 pontos altos. Esse vai ser o nosso ponto padrão durante toda a carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês e mostro para vocês como a gente vai finalizar. A gente tem que finalizar do mesmo jeito que a gente iniciou essa carreira, ok? Chegamos no final, gente. Pulei aqui 2 pontinhos de base e finalizei com um ponto alto, porque a gente iniciou com um ponto alto, lembra? Então, a gente tem que finalizar essa carreira também com um ponto alto, ok? Se no final ficou faltando só um espacinho para você pular, não tem problema não. Pode pular só um espacinho que isso não vai fazer diferença, ok? Agora a gente vira o nosso trabalho, sobe 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. E dentro desse buraquinho a gente vai colocar 2 pontos altos, que aí vai equivaler os 3 pontos altos do bloquinho. Então, vamos intercalar, né? Um início vai ser com 3 pontos altos, o outro início de outra carreira vai ser com um ponto alto só. Tá vendo, gente? A primeira carreira ficou com um ponto alto e a segunda agora com o bloquinho de 3 pontos. E a gente vai intercalar isso durante todo o comprimento da peça que a gente vai querer agora, tá? Que a gente vai fazer do tamanho que a gente quer. De comprimento agora até o nosso ombro. Então, aqui você faz uma correntinha para separar desse bloquinho e vai para o próximo buraco e faz 3 pontos altos novamente. Em cada buraquinho desse, a gente vai colocar 3 pontos altos. Esse é o padrão que a gente vai trabalhar. Aí você vai fazer uma correntinha para separar desses 3 blocos e novamente dentro do próximo buraquinho a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Então, é 3 pontos altos, uma correntinha para separar, mais 3 pontos altos em cada buraquinho desse, tá? Faz uma correntinha para separar, não esqueçam. Vai no próximo buraquinho e trabalha agora 3 pontos altos. Vai ser esse padrão até o final, gente. Então, no último buraquinho lá na segunda carreira, a gente tem que terminar com 3 pontos altos novamente. E assim a gente vai seguir toda a carreira. Chegamos no final da nossa segunda carreira. Agora a gente vai subir 3 pontos altos nesse último bloquinho aí, ó. Já fiz uma correntinha, né, pra gente separar desse bloquinho. A gente insere aí agora 2 pontos altos dentro desse espacinho, desse buraquinho aí do bloquinho. E o último ponto alto a gente vai inserir no nosso último ponto lá, pra ele ficar bem firme, tá? Ó, nesse último ponto aí, ó, a gente insere um ponto alto pra dar 3 pontos altos e a gente terminar a nossa carreira exatamente como a gente iniciou. E agora a gente vai seguir o comprimento até o ombro, né? Até o comprimento que você quer. Eu fiz um pouco abaixo do seio, até chegar no ombro. Então a gente vai repetir isso, gente. Primeira carreira subiu com o primeiro ponto alto, segunda carreira subiu com 3 pontos altos. Aí a terceira com o primeiro ponto alto. E assim a gente vai seguir o padrão
até obter o comprimento de tamanho que a gente quer na parte do ombro, tá? Não tem mistério, agora é só seguir o padrão. A gente sobe 3 correntinhas para significar o nosso primeiro ponto alto aí, para repetir a primeira carreira. A gente vai repetir a primeira carreira agora novamente, tá? Sobe 3 correntinhas, dá a laçada, vai no próximo bloquinho 3 pontos altos. Eu subi 3 correntinhas, gente, porque o meu ponto ele é mais soltinho, tá? Então, 3 correntinhas são 2 do primeiro ponto alto e a terceira correntinha de separação. Isso vai de cada um. Tem gente que sobe 3 correntinhas e faz mais uma, totalizando 4 para separar do bloquinho. Isso depende da tensão de ponto de cada uma, tá bom? Faço ali uma correntinha de separação e vou pro próximo buraquinho. Vamos repetir o padrão, gente. Iniciou com ponto alto, deu para entender já, né? A gente faz agora totalmente igual, tem que terminar com ponto alto. Próxima carreira inicia com um bloquinho de 3. E assim a gente vai fazer até obter o comprimento que a gente precisa. Aqui terminei a terceira carreira só para mostrar para vocês, tá vendo? Eu fiz uma correntinha de separação e finalizei com um ponto alto no último ponto lá, ó. Cheguei no comprimento que eu queria. Gente, isso aqui é muito de cada um. Medem vocês do ombro até o comprimento que vocês querem, tá? Pra ficar esse quadradão aí, esse retângulo aí. Agora a gente vai separar a cava do pescoço e fazer as laterais da manga. Eu já fiz uma, eu tô na segunda parte mostrando pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Você mede em você o tanto que você quer de separação do ombro. Isso também é muito particular, tá? E agora a gente vai subir algumas carreirinhas só pra gente separar esses ombros e depois costurar. Então, aqui eu já tô com a parte da frente pronta. E eu tô fazendo a parte de trás com vocês. Separa o tanto que você quer pra cava, tá? Aqui pra mim eu separei por bloquinhos, né? Contei e medi em mim pra ver se tava bom de ombro. Então, aqui, gente, quando vocês separam a cava, é a mesma lógica. Se você iniciou lá no ponto que você terminou com um ponto alto, então você tem que terminar a cava também com um ponto alto. É do mesmo jeito, tá? Aqui é a parte das costas. Das costas não, desculpa. É a parte da frente. Eu fiz mais ou menos aí, eu vou mostrar pra vocês em centímetros. Aqui pra mim foram 17 centímetros, tá, gente? Na parte da frente eu subi um bloquinho a mais, porque é a cava, tá bom? E na parte das costas eu fiz só 2 bloquinhos pra separar os ombros. Com a mesma quantidade de centímetros, tá? Ambas as partes eu separei lado a lado 17 centímetros. Vocês têm que medir aí em vocês o quanto fica bom no ombro, né? De cada um de vocês. Então, cada um tem que medir pra gente poder separar direitinho. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o lado a lado. Eu vou mostrar pra vocês só como eu comecei. Mas assim, é a mesma lógica, tá? De como a gente iniciou essa parte toda comprida aí. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, a gente vai mostrar pra vocês porque eu não passei a medida, né, do comprimento. E às vezes vocês querem fazer exatamente igual a minha. Eu visto P, mas eu gosto dela mais larga. Então, eu fiz ela um pouco maior do que seria justinha pra mim, tá bom? Eu fiz aqui mais ou menos, então, uns 27 centímetros de comprimento. E na parte da frente, eu subi mais 3 carreiras ali em cima, né? Eu medi aqui a parte, como eu mostrei pra vocês, da minha cava de ombro. Ficou mais ou menos aí uns 17 centímetros para cada lado. E aí eu vou iniciar com vocês do mesmo modo que eu fiz aqui. Aqui, gente, como a gente vira o trabalho toda vez que a gente faz, então é um lado avesso, outro direito, né, que fica a trama do ponto. Então aqui se eu iniciei lá na ponta do lado direito, agora eu vou iniciar aqui pelo meio para ficar com o mesmo ponto do outro lado lá, tá vendo? Se eu iniciei lá na ponta, então eu vou iniciar aqui na ponta. Deu para entender? Eu vou iniciar aqui na ponta para ficar a mesma trama do ponto de lá. Então, lá eu comecei iniciando com um ponto alto, então aqui também vou iniciar. Eu meço aqui a quantidade de bloquinho que eu fiz do outro lado e vou fazer igualzinho, ó. Iniciei com um ponto alto e vou terminar com um ponto alto. Pego o meu fio e insiro aqui, fazendo aí as 3 correntinhas para subir o ponto alto. E vou fazer tudo novamente, gente. 3 bloquinhos, uma correntinha de separação, 3 bloquinhos de ponto alto dentro de cada buraquinho. E assim a gente vai seguindo. Gente, no fundo aqui tá a minha bebê, tá? Então, se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho, é a minha criança aqui, tá bom? Então, vocês vão botar 3 pontos altos no bloquinho de separação. Aí, vai fazer uma correntinha pra separar e de novo. E vai seguir a mesma trama. Aí, no caso, eu vou subir 3 carreiras, tá? Que essa aí é a parte da frente da minha peça. E a minha parte das costas, gente, vai ser igual.
Só que em vez de eu subir 3 carreirinhas, eu vou subir só 2, porque é a parte das costas. Essa parte da frente eu subo 3 por conta da cava, né? Do pescoço, fica mais bonito e tal, eu acho, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mesmo tamanho na parte de trás. Vai ser tudo igual. A única coisa que difere realmente são a quantidade de carreirinhas que a gente sobe. 2 carreiras a mais na parte das costas. E aqui são 3 carreiras na parte da frente por conta da cava, tá? Mas isso também é pessoal. Isso depende de cada um, tá bom? E aí deu pra entender, gente? A gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás. São 2 retângulos iguais, só diferindo essa parte da cava, tá? Porque eu faço uma cavazinha, uma carreirinha a mais na parte da frente só por conta dessa cava. Show? Feito isso, pegamos aí as 2 partes que a gente fez, frente e costas, e a gente vai unir agora com agulha de tapeçaria. Isso também é pessoal, tem gente que faz e prefere com agulha de crochê. Eu gosto de fazer com agulha de tapeçaria porque eu acho que fica mais bonito o acabamento do ombro. A agulha de crochê deixa uma costura meio grosseira e eu não gosto. Isso é pessoal também. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a união dessa parte do ombro. Então aqui eu já fiz um lado e vou mostrar pra vocês como eu faço o outro e vai ser exatamente igual. E nas laterais eu vou fazer da mesma maneira também. Gente, aqui eu boto lado avesso com lado avesso, que é o que eu cogito que seja lado avesso com lado avesso, isso também é pessoal. Coloco a agulha de um lado, de outro, a gente vai fazer sempre ponto com ponto, tá? Aí aqui eu dou um nozinho, um nó mesmo, e a gente começa a passar a agulha em todos os pontos de maneira muito sutil e fácil e rápida, tá? Aqui é ponto com ponto, de lado a outro, tá? Então, cada pontinho desse, ele tem 2 alcinhas. Então, eu pego as 2 alcinhas de cada ponto de cada lado e passo do outro lado. Ponto com ponto pra gente poder unir direitinho cada ponto, chegar lá no final direitinho, né? Senão o trabalho fica torto. Então, ó, ponto com ponto, eu vou passando a minha agulha. Puxou o fio, a gente pega o outro ponto e puxa novamente. Não tem mistério, gente. Muito, muito prático. Essa é uma costura que fica invisível. Esse aqui é lado avesso com lado avesso, então depois quando a gente vira, a costura do outro lado fica invisível, fica muito bonita, muito bem feita. E é isso, como eu tô mostrando no vídeo pra vocês, só seguir que dá bom, que dá super certo. Show? Vou fazer até o final e depois eu mostro pra vocês a separação das mangas. Aqui na separação das mangas, mesma coisa, agulha de tapeçaria, mede no seu braço, com o marcador ali o buraco que você quer, o tamanho do buraco que você quer, e costura com a agulha de tapeçaria. Também não tem mistério, do mesmo jeitinho que eu falei com vocês da manga, vocês vão costurar a lateral da peça também, tá? Coloquei um marcadorzinho aí, ó, onde eu quero que fique a minha manga, tá? Porque eu vesti, achei que tá ótimo. Já fiz outro lado, agora eu vou fazer esse outro lado aqui. Marquei do mesmo jeito lá, mesmo tamanho, gente. É só medir, contar quantos bloquinhos ficaram. Bota o marcador ali, coloca a agulha de tapeçaria e costura do mesmo jeito que a gente fez o ombro, ok? Costurado as 2 laterais da peça, agora a gente vai subir os ombros. Depois de costurar, não esquece de virar a peça do lado direito, né? Que a costura fica invisível, pra gente poder começar a trabalhar a manga, gente. Porque a manga agora ela vai se circular até o final, tá? Ela não tem aumentos, não tem nada. A gente vai seguir do mesmo jeito que a gente trabalhou a peça inteira. E eu começo iniciando aonde ficou a costura, que é nesse meio aí onde a gente acaba a costura, no meio da peça, tá vendo? A gente vai fazer aí agora um ponto baixo dentro dessa meiuca aí da costura. E aí eu já subo os 3 pontos altos dentro dessa meiuca aí. Onde ficou a costura, eu insiro a agulha, faço um ponto baixo aí com a correntinha que eu iniciei na agulha que vocês viram. E vou subir aí mais 2 correntinhas. E vou fazer 3 pontos altos dentro dessa costura aqui. E aí, gente, não tem mistério. Faz uma correntinha de separação, ajeita aí o teu trabalho. Faz uma correntinha de separação e agora em cada buraquinho desse, a gente vai fazer um bloquinho desse de 3 pontos altos novamente. E aí não tem mistério nenhum. Eu vou fazer em toda a volta agora, em cada buraquinho de espaço desse, 3 bloquinhos de ponto alto, com uma correntinha de separação. E vou voltar com vocês aqui o final dessa primeira carreira para mostrar para vocês como a gente fecha, porque agora o trabalho vai ser até o comprimento da manga que você quer, vai ser um trabalho do mesmo jeito, até o final, ok?
E aqui, chegando no final dessa primeira carreira, faço meu último bloquinho de ponto alto nesse último buraquinho aí. Já fiz aqui a minha correntinha de separação, faço agora 3 pontos altos dentro desse buraquinho, que é o último. E não tem mistério, vou fechar com um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira circular. Faço a correntinha de separação e fecho com um ponto baixíssimo nesse ponto alto que eu iniciei, tá vendo? E agora, gente, você pode iniciar fazendo um ponto alto daqui, para ficar um ponto sozinho aqui e depois você completar com mais 2 pontos altos e fechar, ou você pode caminhar com um ponto baixo até o próximo bloco e fazer diretamente os 3 pontos altos ali dentro. Eu prefiro fazer dessa maneira, tá? Eu ando com um ponto baixíssimo até o próximo bloco, já subo aí meu ponto alto, faço mais 2 pontos altos completando o bloquinho de 3 pontos altos e sigo o padrão normalmente. Gente, vocês vão seguir isso agora até o comprimento da manga que você quiser. Show? Não tem aumento, não tem diminuição, tá? A manga fica largona mesmo, do jeito que eu mostrei pra vocês em vídeo. E é esse o trabalho. Vamos fazer isso nas 2 mangas da peça até o comprimento que você quer agora. E tá pronta a peça, gente. Aí eu vou fazer pra vocês agora, eu vou ensinar somente o acabamento depois que estiver pronto. E a gente vai seguir. Cheguei no tamanho que eu quero do comprimento da minha manga. Já finalizei um lado e agora eu vou finalizar o outro com vocês. Cheguei aqui no comprimento da manga e agora, gente, eu só subo pontos baixos, tá? Faço uma correntinha e em cada buraquinho desse aqui de ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo. Esse é só o acabamento da manga, tá? Isso é opcional, se não quiser fazer, tudo bem. Dentro do buraquinho vazado, eu coloco somente um ponto baixo, como eu tô mostrando pra vocês. E depois, em cada ponto alto, eu boto de novo um ponto baixo. Esse é o acabamento que eu dou na manga. E agora, depois desse acabamento da manga, eu vou fazer o mesmo acabamento agora, gente, na cava. Na cava eu também vou colocar pontos baixos. Caso você tenha experimentado a peça e achou que ela ficou muito caidona, muito largona na cava do pescoço, você pode fazer 2 carreiras de pontos baixos, diminuindo em cada lateral da cava, né? Mas no meu caso aqui eu só fiz 2 carreiras de pontos baixos e foi suficiente pra mim, ok? A gente vai fazer ponto baixo em toda a carreira. Então, se vocês quiserem fazer mais 2 carreiras, mais 3 carreiras de acabamento na cava, fica a gosto de vocês. Pra mim, eu fiz 2 carreiras de pontos baixos na cava do pescoço e foi suficiente, ficou do jeito que eu queria. Na parte de baixo, gente, aí que eu tô mostrando pra vocês, eu não fiz acabamento, também é opcional. Quem quiser pode fazer ponto baixo na parte de baixo da peça também. E, gente, mostrando pra vocês, eu usei um novelo desse Barroco 6 e sobrou um pouquinho, como eu tô mostrando pra vocês, tá? Essa é uma peça grandona, oversized, que a gente chama, né? Então, assim, super valeu, custo-benefício. E é isso, só pra mostrar pra vocês a quantidade de material que eu usei também. Tô mostrando pra vocês como que ficou aí a cava do pescoço, tá vendo? Eu fiz 2 carreiras de ponto baixo e na parte de baixo eu não fiz acabamento. E é isso, fiquem com o resultado da peça agora no vídeo novamente. Um beijo da Mina!